Nós sabemos que o story ele é poderoso, né? A gente cria conexão, relacionamento com a audiência, mostra a sua autoridade, pode conseguir vender. Então, quero te perguntar uma coisa. Por que você não faz stories ainda? Mas eu te entendo. Eu tava conversando com algumas pessoas e elas me disseram que elas não conseguem fazer stories por conta do medo. Medo do julgamento, medo do que, né, o que as pessoas vão falar, medo de falar errado, vergonha, de não serem boas o suficiente. Você também pensa assim? Mas já quero adiantar, as pessoas vão te julgar, já saiba disso. Mas se você quer entrar pro digital, quer vender o seu conhecimento, né, monetizar o seu conhecimento, fazer stories é algo que não tem nem negociação. Você tem que ir lá e tem que fazer. Então já entrar nesse negócio sabendo que as pessoas vão te julgar, já é um bom começo ali, um ponto de partida. E não importa se você vai falar assim, a melhor coisa do mundo ou não, tem amigos que vão te julgar. Eu tenho alunas e mentoradas que a primeira coisa que elas postaram, uma amiga dela falou assim, nossa, aqui é o LinkedIn? Por quê? Porque ela estava colocando algo profissional ali no Instagram. E muitas vezes isso não é nem por maldade, é por brincadeira, por falar, sabe? Quer brincar realmente. Mas tem gente que vai querer ser maldosa também, né? Os famosos haters. Só que você entrando, começando, sabendo que isso vai acontecer, pelo menos você já tá ali munida de, bom, eu sei que isso pode acontecer, mas eu tô aqui pronta pro que vier. Os primeiros vídeos, eles não serão bons, por isso que a prática, ela é importante. Faça milhões de stories, grava vídeos que você vai deixar lá no seu celular. Depois vai chegar um momento que sim, vai precisar postar, e aí você não vai nem voltar pra olhar aquilo que você postou, combinado? A vergonha, ela te impede de alcançar tudo aquilo que você quer. Trabalhe isso dentro de você, porque você vai criar conteúdo para aquela pessoa que quer o conhecimento que você tem. Então a gente tem que partir desse princípio, combinado? Então antes de eu entrar nos pontos para você perder essa vergonha, já curte esse vídeo aqui para mim, para levar essa mensagem para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Bom, então vamos começar nos passos e vamos para a prática. Antes de você pegar o celular, colocar ali na função dos stories e começar a gravar o vídeo, você precisa selecionar um tema. Sobre o que eu vou falar? Porque é normal, pegar meu celular aqui, muitas vezes também acontece isso, eu vou lá, coloco na função dos stories aqui, coloco um filtro, né, a gente fica lá, deixa eu ver se eu tá bonita, tal, vou lá, vou apertar para gravar. Quando eu faço isso, eu falo, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu fico, não, isso não tá legal. Não, mas de que forma? Não, deixa eu gravar. Oi, então, tudo bem? Hoje... Ai, não ficou legal. Aí volta. A gente vai demorar muito pra realmente sair algo legal. Então, quando eu falo que é pra você separar, selecionar um tema, é porque realmente a gente precisa se planejar, se organizar, saber qual informação você quer passar pro outro lado. Lembra que a gente cria esses conteúdos intencionalmente. Então, na hora de gravar stories, é a mesma coisa. Defina um tema, pense nos tópicos, aquela ideia, aquele insight que você quer explicar, pensa antes, fale pra você antes. Isso aqui faz sentido? Como é uma forma que eu posso falar isso que eu quero dizer mais rápido, pra não ficar enrolando, pra não ficar aquele que normalmente, né, às vezes a gente sai porque a gente não parou pra pensar, organizar o nosso pensamento. Então, selecionar um tema e pensar na estrutura do que você vai falar é o primeiro ponto aqui, antes de você abrir o aplicativo do Instagram. Aí sim, você selecionou os temas, você já sabe o que você vai falar, talvez tenha praticado um pouquinho antes. Agora, você vai abrir a câmera do celular, dos stories, colocar o filtro que você quer e o que você precisa prestar atenção é no ambiente, no cenário. Então, tá organizado? Porque isso daí é comunicação não verbal. É a comunicação, a primeira foi verbal, agora é o que a pessoa vai olhar, é o que a pessoa vai ver. É a sua linguagem visual. Então, é o cenário, é a sua postura, é como é que você está, né, a sua vestimenta, o que você está vestindo, é a iluminação, é o ângulo, né, às vezes o ângulo para cima, o ângulo para baixo, isso tudo também comunica, tem uma mensagem ali por trás, mas... Eu tô aqui, ó, desse lado tem uma janela, aqui tem uma iluminação. Se você não tem uma iluminação, um ring light, uma softbox, vai perto da janela, essa luz, e vai, né, de frente pra janela, não vai contra, porque a luz também fica ruim. Tudo isso, toda essa linguagem do cenário,
da sua postura, tudo isso passa, comunica. Até a nossa postura, na hora de gravar o vídeo, a gente já traz mais confiança. Quando a gente tá aqui assim, ó, pensa, vou pegar aqui o celular de novo. Então, não, vou gravar um vídeo, vou ensinar. A gente já fica mais caída. Quando a gente abre essa postura para falar, né, o queixo mais para cima, você já vem com aquela empolgação, com aquela energia maior. E é disso que a gente precisa nos stories. Quando a pessoa também fala mais pra baixo, tudo isso, a percepção, quando você vai se ver, você não vai gostar gostar da sua voz, não vai gostar do que você tá vendo, não vai gostar do que você falou, porque é um conjunto. Então a gente tem que praticar o que a gente quer falar, saber o que a gente vai falar e pensar na nossa postura, pensar no nosso cenário, pensar no nosso ambiente. E eu sei que mesmo assim você ainda pode ter vergonha, ter algum bloqueio. Então, quando você for pegar os stories, pensa que você tá ajudando uma pessoa. Pensa que a sua mensagem do outro lado, pode ser que muitos deem risada, né, faça brincadeira com você, mas se ajudar uma pessoa, já valeu. Se esse meu conteúdo aqui te ajudar, pra mim já valeu. Até eu quero que você comente aqui, nossa, Jaque, muito bom, vou aplicar o que você está falando, adoro seus conteúdos, você me ajuda muito. Que isso é muito importante até pra gente saber. Conforme você vai criando e você vai recebendo essas mensagens também, você fala, nossa, eu não queria compartilhar essa ideia, esse meu insight, esse meu pensamento. Que bom que eu compartilhei, porque aquela pessoa ali falou que foi bom pra ela, que ajudou. Então, quando você for pensar em algo que às vezes você acha que todo mundo faz, mas não, você que faz, do seu jeito, da sua forma, com certeza uma outra pessoa ela não sabia disso e você vai ajudar ela sim. E aí, o próximo passo seria muito mais a gente treinar, a gente fazer diversas vezes. E eu sempre gosto de dar o exemplo quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube. Eu era muito travada, muito. Hoje em dia eu já consigo, né, fazer parte desse ambiente. Por mais que ainda é mais complicado, eu prefiro muito mais o ao vivo, por exemplo, do que o gravado, eu já consigo dominar mais essa situação. Mas por quê? Porque eu já gravei muitos vídeos. Nos stories a mesma coisa. Pode ser não, com certeza quando eu tô na rua eu ainda tenho vergonha de, né, tá na frente ali, pegar os stories e gravar, eu ainda tenho vergonha. Mas se eu tô num ambiente mais seguro, ou então talvez assim perto de pessoas que eu não conheça, ok, mas que eu conheça mais ou menos, tudo bem, mas quando a gente tá num ambiente seguro, só você sozinha, faz. Essa é a importância. A gente não pode ficar, não, mas se eu estiver ali eu não vou fazer. Então não esteja ali. Vai no seu quarto, no seu ambiente, no seu escritório, onde você puder e começa a praticar. Quanto mais você fizer, isso daí vai começar a se tornar uma habilidade sua, né? Uma coisa mais fácil. Mas, de novo, o começo, né, até chegar nesse ponto, é muito treino, é muito planejamento, é muito postar e sair correndo, não voltar ali pra ficar ouvindo a sua voz. Uma dica que eu poderia até ter dado no começo, mas pode ser boa pra você se você ainda não consegue aparecer de jeito nenhum, é você treinar primeiro falando, tá? Porque os stories falando ele é muito importante, mas talvez mostrando o outro lado. Então, por exemplo, tô aqui no meu escritório, tô mostrando o meu computador, e aí eu vou falar, ensinar algo do que eu tô fazendo, apontando, mostrando. Mas só essa prática de você falar nos stories, você já está praticando, né? E começando a ficar mais acostumada com isso. Pra depois, sim, vir a câmera pra você, e aí o segundo ponto é você aparecer na câmera, né? E aí, de novo, tem que fazer pra cada vez ficar melhor. Se organize pra isso. Quando eu falo que é pra se organizar, é pra você pensar, sabe o planejamento? Que se você já cria conteúdo no Instagram, você precisa pensar, bom, eu preciso fazer esse post pra essa semana. Então tem já várias playlists em relação ao conteúdo. Então vamos dizer que você planejou nessa semana que você ter um conteúdo XYZ. Para os stories é a mesma coisa, você precisa se organizar. O que eu quero falar hoje? Né? Lembra que eu falei lá do tema no começo? Conforme você organiza ali a sua semana, fica muito mais fácil de você pegar os stories, ter aquele planejamento, eu vou falar sobre isso. Agora eu quero que você aplique esses pontos essa semana, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida. Eu espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!